No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carla, que estava aqui. Continua por aí. Por aqui. E aniversariante de hoje. Aniversariante nos bastidores. Participe, 99507-6900. Bom, prefeito, vamos falar primeiro da sua campanha a deputado federal, né? O senhor participou agora em 2018. Sim. Teve cerca de 50 mil votos? 52 mil. 52 mil votos. Eu fui o mais votado. Sim, em Guarulhos. Todos os candidatos em Guarulhos, inclusive aqueles que a gente nem sabia que existiam como candidatos, tipo Joyce Hasselman, né? E esse pessoal que a gente sabia que existia, tipo pessoal Eduardo midiático. Bolsonaro, né? Russomano, né? Então, mas não foi suficiente, faltaram 4.500 votos. Pouco, hein? Eu fiz 60 mil no total. O senhor está em alguma suplência próxima, não? Não? Segunda? Então é uma possibilidade. Não trabalho com essa hipótese. Um pouquinho mais para frente, por favor. Tá bom. Agora, vamos lá, tem duas perguntas que são fatídicas. Todo mundo fala o seguinte: o Pietá foi um dos melhores prefeitos de Guarulhos, pena que ele é do PT. O senhor pretende permanecer no Partido dos Trabalhadores? Mas você começa o programa com isso? Os nossos ouvintes começam com isso. Não, veja o seguinte, eu fui prefeito aqui durante 8 anos. Sim. Né? Qual é a acusação que existe sobre mim, sobre nossos secretários, diretores? Né? Nenhuma. Né? Entende? Nós não tivemos nenhum escândalo, nenhum problema. Avançaram a educação, a saúde. A educação nós fizemos mais do que todos os prefeitos anteriores juntos da história da cidade. Porque quando eu peguei, tinha 63 escolas e quando eu concluí, nós tínhamos construído 64 novas e ampliado todas as 63. Tinha 5 creches e a gente concluiu com 32. Né? E na área da saúde era uma saúde em expansão. Né? Tanto que nós fizemos cerca de 28 UBSs e implantamos, né? Às vezes era em locais alugados, né? E mais o Hospital dos Pimentas, o Hospital da Criança, ajudamos a abrir a maternidade JJM, era um sistema em expansão. E do ponto de vista da infraestrutura também, e do ponto de vista da cultura. Hoje todo mundo vai lá no Adamastor, mas o Adamastor foi da minha época. Então, estava falando aí dos PEVs, os PEVs foram da minha época. Então, e eu era e sou do PT. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Né? As pessoas têm que saber distinguir, né? Como é que são os indivíduos, como eles se comportam. Né? O fato de o Almeida ter ido para o PDT mudou a opinião da cidade a respeito dele? Eu acho que não. Né? Tanto que eu tive 52 mil votos, ele teve 6 mil. Né? E ele está no PDT. Mas então, mudar de partido, né, é uma forma, digamos, de você dizer para a pessoa: olha, né, eu me arrependo do que fiz. Eu não me arrependo do que fiz. Então, por isso eu não tenho nenhum plano de mudança de partido. Ok. Tiago? Prefeito, como o senhor avalia a atual situação da saúde, que é muito criticada, né, principalmente a relação do HMU? Tem dois problemas, duas dimensões do problema. Né? Tem uma dimensão que a gente pode chamar de conjuntural, quer dizer, que são as medidas que o atual governo tomou em relação à saúde, que eu acho erradas. Por exemplo, privatizar o atendimento no HMU e no Hospital da Criança tirou completamente aquilo que se chama expertise, o know-how,
da prefeitura na área do atendimento de alta complexidade, que são os hospitais, né? Hoje, todos os hospitais da prefeitura, porque além desse tem o do Pimentas, né, eles são feitos por empresas terceirizadas. Mas na sua época havia também. O do Pimentas, mas o da criança e o Maria do... Dirce. Não, mas não é hospital. Sim. Então nós tínhamos, quando eu assumi, tinha um pronto-socorro. Nós fizemos mais dois, que é o do Pimentas e o do Hospital da Criança. Então o do Hospital da Criança, administração direta, e o do Pimentas... Sim. Mas por que eu contratei à época a SPDM, que que era na época muito ligada ao Hospital São Paulo, que é o Hospital Centro da Unifesp. Nós contratamos a SPDM por causa do problema estrutural que existe na saúde, que é a falta de médicos. As associações médicas falam, não, tem médico suficiente. A prova, o povo sabe a prova de que não existem médicos suficientes. Pode existir médico suficiente na beneficência portuguesa, no Hospital Albert Einstein, né? No centro de São Paulo ou nas regiões mais, digamos, mais ricas de São Paulo, mas nas periferias, nas pequenas cidades, nos interiores, não existem médicos suficientes na sociedade brasileira. Esse é um problema estrutural, né? Então, daí, digamos, houve uma certa leveza no governo, na proposta do Guti, no início do governo, eu vou contratar mais 105 médicos. O que aconteceu foi que o número de médicos em Guarulhos diminuiu. E o que acontece? Quando privatizou o Hospital da Criança e o HMU, desestruturou coisas que haviam sido estruturadas ao longo do tempo. Por exemplo, o setor de ortopedia do HMU era um dos 3 melhores do estado de São Paulo. Agora você manda embora os médicos, desestrutura aquele setor, a empresa privada a gerir, que foi um desastre, contrata médicos novos, né, sem a experiência, porque paga menos, né? E então a saúde tem esse problema que foi a privatização dos 2 grandes hospitais, e o outro problema, que ainda é um problema conjuntural, por exemplo, fechar o pronto atendimento do Paraíso, que pega toda a região do Taboão, Recreio São Jorge e Cabo Sul, para transferir o pessoal para uma UPA no Nova Cumbica. Quer dizer, você ajuda a resolver o problema numa região, mas acaba fechando um pronto atendimento que tinha mais de 30 anos de existência, né? E aí criando grandes problemas para a UPA, aí da região do Parque Continental, né? Mas ele abriu a UPA Paulista também, né? Sim, que é essa da região continental, que é a UPA Paulista, né? Sim, mas às custas de fechar outro. Quando na minha época, nós fizemos o pronto atendimento Maria Dirce, né, que fica aí na Dutra, a 4 quilômetros do pronto atendimento de Bom Sucesso. Sim. Houve vozes na Secretaria da Saúde à época que me diziam, vamos fechar o pronto atendimento de Bom Sucesso, já que abrimos um outro maior, né? Eu falei, unidade de saúde nunca se fecha. Abre-se outro. E se você vai fazer uma reforma, né, você faz como é normal, em casas, empresas, né, você reforma uma parte, enquanto usa outra, depois transfere para aquela parte reformada, né, e reforma outra. E tinha espaço lá, e tem espaço no PA Paraíso para fazer isso. Vou pedir uma parte. Aliás, eu fiz a reforma do PA Paraíso na minha época, sem fechá-lo. O governo Guti afirma que precisava usar uma verba da sua esposa, a deputada federal Janete Pietá, para reformar o PA Paraíso, senão perderia essa verba. Teria que fechar para reformar.
Não, não é verdade. Não é verdade. Eu fui prefeito, nunca em reforma se exigiu o fechamento do local. Não é verdade. Então o senhor acha que não era necessário fechar? Claro que não. Claro que não. Ali, por exemplo, existe o espaço de estacionamento que você podia começar a nova construção, né? Enquanto continuava funcionando o PA como é. Ok. Vou abordar outro assunto, prefeito Pietá. Ontem até rebati um funcionário público. O senhor, o prefeito saudoso Tomeu ficou com fama de quinzinho, que ele dava 15% de reajuste. O senhor insiste em dizer que o senhor só dava somente 1% de reajuste ao funcionalismo. Mas eu me lembro, o senhor dava reajustes diferenciados, não era isso? Claro. Quem espalhou a ideia de que eu dava só 1%, né, é o pessoal que ganha bem na prefeitura. E pegou, inclusive, na base, que ganhava 9%. Então, quer dizer, nem sempre a versão corresponde ao fato. Sim. Aliás, você tem, por exemplo, os procuradores da prefeitura, eles ganham mais do que o prefeito. Se você der para eles, né, digamos que seja 5%, e você der para quem ganha, digamos, R$2.000, 5%, né, é diferente de dar 5% para quem ganha R$28.000. Então, na verdade, para quem ganhava mais, durante 2 anos, eu dei 1%, e para quem ganhava menos, eu dei de 9% a 11%. Então, esclarecendo. Aliás, isso faz parte da minha filosofia. O Brasil é um país extremamente desigual, né? Então, você precisa trabalhar no sentido de criar uma igualdade maior, uma proximidade maior entre as diferenças. Então, Tiago? Tem aqui um questionamento, um questionamento não, na verdade um elogio, e aí também pedi a parte do prefeito, do Rodolfo do Cabo Sul. Que saudades do orçamento participativo, onde os conselheiros participavam e podiam lutar por melhorias nas regiões. O senhor acredita que a falta de existir ainda o orçamento participativo prejudica na distribuição das verbas na cidade? Porque o orçamento participativo que a gente fazia em 23 regiões da cidade, levava o prefeito, a vice-prefeito, o secretariado inteiro para ouvir 1.000 pessoas, 1.000 pessoas não, os representantes de 1.000 pessoas, 70, 80, né, batendo duro na gente, exigindo as coisas e tal. Isso fazia com que o conjunto da prefeitura, por exemplo, tomasse consciência de quais eram os problemas daquela região do Pimentas, digamos, lá do Jardim Leblon, daquela região toda ali da ponta do Pimentas, próximo a Ayrton Senna, né? E também tomava consciência de quais eram os problemas de Nova Bom Sucesso, da Vila Carmela, tomava consciência, o conjunto da prefeitura, de quais eram os problemas da Vila Galvão, quais eram os problemas da região de Nova Cumbica, etc. Então, e ao mesmo tempo, havia uma pressão real da população sobre a gente. Não é apenas por um aplicativo. Não, era a presença real das pessoas. Eu não desfaço dos aplicativos, mas a presença real, ela imagine se a Carla fizesse aniversário comemorando apenas por aplicativo. É diferente de você ter um bolo, cortar um bolo, as pessoas estarem presentes, né? Parabéns a você, etc. Interagir, ficar junto, conversar, né? Então, o orçamento participativo era essa relação intensa da cidade com a prefeitura. É um processo de democratização. Tanto que, por exemplo, a gente asfaltou toda a Estrada Velha de São Miguel, que liga aí a região do Irapuru, Nova Cumbica, a Dutra, até a região de Cumbica, e que daí juntava com a região ali de Vila Isabel e tal. Eu me lembro, fui na escola aí de Cumbica, era uma multidão.
era uma multidão. E insistindo, tem que asfaltar isso. É diferente de, quer dizer, isso sobre todo o secretariado, Proguaru, Secretaria de Obras. Então, na verdade, quando uma multidão te pressiona num determinado sentido, isso vira uma questão do governo como um todo. Então, essa ausência do orçamento participativo é um déficit democrático que existe atualmente na cidade de Guarulhos. Bom, o senhor já disse que vai continuar afiliado ao PT. O PT tem uma liderança hoje que é o deputado federal Alencar Santana, que deve ser candidato a prefeito em 2020. O senhor pretende ser candidato a prefeito? Ele vai ter que disputar comigo. Eu acho que é o senhor que vai ter que disputar com ele. Ou qualquer que seja a liderança dele. A forma de dizer. Ele teve 17 mil votos em Guarulhos e eu 52 mil. Quer dizer, a população, pelo menos que se pronunciou e que diz, mesmo vocês sendo do PT, nós votamos em vocês. Dele. Bom, o grupo dele não é majoritário? Deixa eu terminar. Tá. Né? A população disse, olha, o melhor é você, lógico. Concordo. Entende? Concordo. Agora, se a estrutura partidária quiser remar em outro sentido, né, então, certamente ela sofrerá as consequências. Então o senhor entende que o partido tem que chegar à conclusão que o senhor é o melhor candidato? Não, pelo menos eu vou dizer isso para o partido. Agora, quando eu, na minha sucessão, né, eu disse para o partido, olha, né, a minha candidata é a Eneide, que é vice-prefeita e tal. Né? O partido disse diferente, não, Eloy. Né? É o homem, né? Você já é cafezinho frio, então nós vamos colocar outro, não quem você indicou. Né? Qual a sua opinião sobre o deputado federal Alencar? Olha, ele é bastante combativo, ativo, né? Não, é uma pessoa diferente do deputado, porque ele é deputado estadual ainda, né? Agora até 1º de fevereiro. Né? Diferente do deputado estadual Lauriel, que é completamente ausente. Então, sumiu. Nesse sentido, o Alencar, ele exerce o mandato de deputado. Ok. Tiago? Tenho aqui uma crítica referente ao investimento na sua gestão ao esporte. É uma crítica que eu já endossei também. O ex-prefeito não investiu em seu mandato no esporte em Guarulhos, que vinha em ascensão. Por quê? Qual foi a sua opção para não investir no esporte? Não é que não investi no esporte. Por exemplo, o Tomeuzão, que atualmente está interditado, né, ele foi feito antes da minha gestão, né, e estava com problemas estruturais na época. Nós fizemos a reforma necessária e o Tomeuzão passou a ser usado novamente. Agora, ao longo do tempo, foi deteriorando novamente e não está sendo utilizado, pelo menos, eu nem sei se, pelo menos na minha época, passou a ser utilizado em toda a sua capacidade. Né? O Fioravante Ervolino, nós fizemos a reforma, ele voltou a ser utilizado. O João do Pulo, nós fizemos a reforma do João do Pulo, da piscina, etc., voltou a ser utilizado. Então, não é que a gente não tenha feito investimentos no esporte. A ginástica olímpica, na nossa época, ela foi uma época de brilho da ginástica olímpica. Então, o ginásio aí da ginástica olímpica funcionava normalmente. Então, houve áreas do esporte que avançaram. Mas eu reconheço, o esporte não foi a área de maior brilho da minha época. A área de maior brilho da minha época foi a educação, foi a saúde e foi a infraestrutura dos bairros e a cultura. Porque, veja, Guarulhos só tinha o Teatro da Vila Galvão, Nelson Rodrigues, para 200 e poucos lugares e tal. Nós fizemos o Teatro Adamastor, criamos a Orquestra Jovem Municipal,
quadruplicamos o número de alunos do Conservatório de Música e fizemos 17 pontos de cultura em diversas regiões da cidade que não existem mais hoje. Mas sobre o esporte, o senhor na época fez um acordo nacional com o PCdoB e parece que não foi feliz, né, nesse acordo. O PCdoB tinha o Ministério dos Esportes à época, né? Então nós preferimos colocar o pessoal do PCdoB no Ministério, na Secretaria de Esportes aqui. Mas não foi ruim a gestão do... Era a época que tinha o programa Segundo Tempo, que não tem mais, né? Que era levado pela Secretaria de Esportes aqui, né? Para estimular as ações nas escolas e tal. Porque o segundo tempo quer dizer, o aluno no primeiro tempo tem as aulas e no segundo tempo tem a área esportiva. E o PCdoB hoje apoia o Rodrigo Maia, hein? Quem diria? Não sei se eles vão até o final. Nós do PT não vamos apoiar o Rodrigo Maia. Isso eu sei. Bom, só para finalizar, prefeito Pietá, como é que o senhor avalia o atual prefeito Guto e esses 2 primeiros anos do mandato dele? Olha, eu peguei a prefeitura com problemas muito maiores do que os que ele pegou. Por exemplo, na minha época, no primeiro ano, o orçamento total foi de 770 milhões e a dívida de curto prazo era de 450 milhões. Ele pegou com um orçamento perto de 4 bilhões, com uma dívida de curto prazo de 700 milhões. Quer dizer, a proporção da dívida de curto prazo, aquela que você tem que pagar senão as coisas não funcionam, né, era muito maior quando eu peguei em 2001, porque vinha daquela crise da época do Neftalis, que o Jovino foi procurando fazer uma recuperação, né, e eu tive que continuar fazendo. Para a cidade de Guarulhos passar a ter direito a crédito, né, nós demoramos 6 anos. Portanto, nós trabalhamos 6 anos da minha gestão de 8 sem empréstimos. E os empréstimos que a gente terminou fazendo foi para água e esgoto, no finalzinho, que o Almeida aproveitou para fazer as estações de tratamento de esgotos e tal. Então, eu peguei numa dificuldade muito maior, né? E não fiquei jogando pedra no Jovino. Não fiquei. Eu dizia o seguinte, eu fui eleito para resolver problemas e não para ficar falando do outro, ou dos outros. Agora, nesses 2 anos, o Guto só fala da dívida, etc. Deteriorou a maior parte dos serviços públicos, né? Por exemplo, nós estamos num período de enorme desemprego, né? Eu tinha os programas de emprego para a juventude, oportunidade ao jovem, para os adultos, o Bolsa Auxílio ao desempregado. Não existe mais nada disso, numa época terrível, que está cheio de gente pedindo esmola em todos os lugares, e cheio de gente desempregada. Então, na verdade é o seguinte, ele pegou, não tinha experiência, pegou uma equipe também inexperiente na área pública, achando que dirigir uma prefeitura de uma população de 1.350.000 habitantes é a mesma coisa que, às vezes, dirigir uma loja de revenda de veículos, né? São coisas muito diferentes, ou dirigir uma escola, né, privada. Então, na verdade, não é uma gestão boa, é uma gestão que procura jogar nos outros os problemas em vez de resolvê-los, né? Então, eu não tenho uma visão positiva da gestão dele. Ele se esforça, mas não adianta se esforçar, né? Ele é esforçado. Sim, abnegado. Abnegado e tal, mas eu digo, as pessoas têm que ser honestas e muito dedicadas, mas só isso não é suficiente se você não resolve os problemas, né? Você pode ser benquisto, digamos, por essas virtudes, mas não pela virtude de administrar os problemas de uma cidade e resolvê-los. Eu lembrei de uma pergunta, prefeito. Sim, tem a questão ele fala da dívida.
Sim. Olhando o orçamento, a execução orçamentária da prefeitura, a prefeitura paga de juros e amortizações de dívida 5% dos seus gastos. 5%. Digamos que alguém ganhe R$4.000 por mês, né? Pagaria de juros e amortização de dívida que fez R$200, né? Dá para chegar e dizer para a esposa, para os filhos, né? Olha, é impossível, né? É impossível viver assim, né? Ganhando R$4.000, pagando 200 por mês de juros, R$200 por mês de juros e de amortização. A Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, pagam de 9% a 13% de Então juros ele está de pagando pouco? amortizações. Claro, ele está falando muito, porque tem a questão da dívida do SAI, né? Aí é diferente. A dívida do SAI é fruto principalmente do monopólio que a Sabesp exerce sobre a produção de água, né? E que enfia a faca nas prefeituras. Então, a gente discutiu no judiciário o valor da tarifa. E o judiciário, não por unanimidade, o Tribunal de Justiça não por unanimidade, resolveu dar ganho de causa para a Sabesp, quer dizer, deu ganho de causa para o monopólio. Mas o Guti cobra onde está o dinheiro que não foi pago para a Sabesp. Onde está esse dinheiro? Ué, onde está o dinheiro que ele não estava pagando para a Sabesp também? Que o Também? SAI na gestão dele não estava pagando. Entende? O problema é o seguinte... Onde está? Não, o problema é diferente. O problema é o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, né, havia bairros que ficavam 7 dias sem água. Eu cito um deles, Santos Dumont. E alguns 15 dias, eu cito um deles, o Bambi. Né? Então é o seguinte, se você está com uma necessidade imediata, né, o que nós fizemos na época? Nós dissemos, ó Sabesp, o preço que você está cobrando da água por atacado é grande demais, né? Nós vamos te pagar aquilo que a Fundação Getúlio Vargas considera o preço justo. E vamos discutir no judiciário o restante, né? Então nós pagávamos a conta d'água para a Sabesp, né? E depois, quando o Almeida assumiu, ele continuou pagando, né? Menos nos últimos anos que deu uma crise. O senhor pagou? Pagamos naquilo que nós considerávamos o preço justo. Agora, tinha desde a época do Papoto, do NEF e tal, dívidas que estavam acumuladas. Então é o seguinte... Do Papoto acho que não, hein? Tinha, da época do Papoto também. O Papoto viveu um período diferente do período do Tomeu. O período do Tomeu foi o período da Constituição de 88, ele teve um aporte assim, mais significativo de recursos, quando foram transferidos para os municípios muitos recursos de governo federal e estadual. Então, mas o Papoto teve também suas dificuldades financeiras, e então é o seguinte, quando você tem gente sem água, o que você tem que fazer? Pagar o teu credor, o que ele quer que você pague, ou dar água para quem está tendo sede, né? Nós optamos por investimentos de fazer reservatórios, de fazer adutoras, de levar água para a população da cidade. Poço artesiano também, né? Poços artesianos, e eu não me arrependo disso, não. Né? Quem errou nesse caso foi o Poder Judiciário, porque as pessoas acham que o Poder Judiciário é Deus. Que nada, o Poder Judiciário erra muito, né? E nesse caso errou, porque deu, como é o Tribunal de Justiça, que tem todos os seus recursos que vêm do governo do Estado e não das prefeituras, né? Eles preferiram dar ganho ao governo do Estado. Mas veja, essa dívida do SAI, né, ela não é paga pela prefeitura, é paga pelo SAI. Okay. E agora foi feito aquele acordo, SAI-Sabesp, né,
a Sabesp fica com 40 anos com esse mercado de 1.350.000 pessoas que bebem água e usam para tomar banho, para cozinhar, para todas as atividades de limpeza e também para a indústria, né, o comércio, serviços. Ficou com esse imenso mercado, né, e isso aí vai abatendo a dívida. Portanto, o problema da dívida da prefeitura foi super colocado de tal maneira que é uma espécie de biombo para justificar por que eu não estou fazendo as mudanças que eu preciso fazer ou as soluções que eu preciso implementar. Ok. Quero agradecer a presença do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Iremos conversar mais vezes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e essa oportunidade de a gente estar aqui dialogando sinceramente, em todos os aspectos, já que me começou com uma pergunta difícil. É isso? Sempre. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro, e a todos que nos assistem ou que vão assistir depois. Verdade. 7h44, 2 minutos, produção.